Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Estamos aqui em Planaltina DF, na 16ª DP, onde um crime brutal, um crime que teve como vítima um servidor do Ministério da Saúde que foi covardemente assassinado a golpes de martelo, Nicole. Esse crime aconteceu na frente do próprio filho, um adolescente de 17 anos de idade. A Polícia Civil conseguiu localizar e prender esse indivíduo, a Elson Teodoro Santos. Ainda na sexta-feira ele já foi preso, já prestou aqui os devidos esclarecimentos, e a motivação desse crime aí é completamente estarrecedora. Já chegou por aqui o delegado que vai falar com a gente aqui, conversar com a gente sobre esse caso tão brutal que aconteceu aqui em Planaltina. Doutor, muito boa tarde para os senhores, mais nada, obrigado por nos receber aqui no DF Alerta. Doutor, explica pra gente qual que foi a real motivação desse crime. Boa tarde a todos. Então, inicialmente, o próprio autor nos informa, e o filho dele, o adolescente, que ele tinha um desejo muito grande em um dos veículos que a vítima tinha, E ele já tinha uma proximidade com a vítima, já conhecia por aproximadamente uns 12 anos, porque ele prestava serviços de pedreiro, de eletricista. Então ele sabia e tinha uma relação de confiança com uma vítima. Então ele sabia desse Golf amarelo e ele expressou durante algum tempo o interesse em comprá-lo. E a vítima resistia, porque falava que ele não tinha dinheiro, ele ia pagar com serviço. Então passou aproximadamente 4 anos e ele ainda não tinha comprado esse carro. No final do ano de 2024, ele se separa da mulher, o Chacal, e aí começa a fazer uso de drogas, E começou a querer conseguir dinheiro para poder adquirir essa droga. E aí ele viu uma possibilidade de voltar à casa da vítima, do Joselito, e subtrair esse Golf, unindo o útil ao agradável, tanto para conseguir dinheiro, que ele sabia que ele tinha bens patrimoniais, e para isso ele teria que matar. Então ele bolou esse plano, convidou o filho dele de 17 anos para participar desse crime. Foram até a casa do Joselito, porque o Joselito fez contato com o Chacal, pedindo para que ele fosse fazer um serviço de eletricidade na casa, da rede elétrica na casa. Então ele viu essa oportunidade, foi até a casa, entrou e aproveitando, utilizando-se da surpresa, efetuou golpes de marreta que ele trazia consigo na cabeça da vítima. A vítima caiu de joelho, ele continuou, arrastou a vítima para dentro do banheiro, onde ele consumou, ele conclui esse crime. E dentro do banheiro a gente acredita que pela facilidade de limpeza depois, E então ele amarra esse corpo dentro de uma coberta, coloca no carro da vítima, um Ford Ka de cor preta, porque nesse momento já não tinha mais o Golf já tinha sido vendido, fato que deixou ele revoltado, e leva para a região rural, próximo ao Vale do Amanhecer, onde ele descarta o corpo. Retorna para a casa da vítima, onde ele estava com a chave, faz comida, faz uso de bebida alcoólica e lava o local. E de lá eles saem levando com eles, ele e o filho adolescente, o veículo Ford Ka, os 2 aparelhos celulares da vítima, 2 computadores da vítima, um botijão de gás e a carteira. Então foi um crime motivado pela ambição patrimonial dos bens da vítima naquele momento. Então a investigação concluiu pelo crime de latrocínio. Crime de latrocínio, e chama a atenção, doutor, o fato dele envolver o filho dele, um menor, nessa trama? Sim, isso chamou muita atenção porque não é comum um pai colocar um filho dentro de um plano, de um planejamento, de uma emboscada para cometimento de um crime tão cruel. Inicialmente, o próprio adolescente narra que ele convidou, falou assim: você vai matar o Joselito. E o adolescente nega, falou: não vou matar. Tá bom, eu mato e você me ajuda. Então eles foram para lá com isso já na cabeça. E que depois de morto ele sairia com o carro, que em tese seria o Golf, mas não existia mais o Golf. Então ele levou o carro. Uma ação claramente premeditada. Totalmente premeditada, cruel. E inclusive eles levaram, isso aconteceu por volta do dia 11 de março, e o veículo Ford Ka foi localizado, carbonizado, queimado,
já no dia 17 de março. Então ele ficou fazendo uso do carro, vendendo os patrimônios, os bens que eles levaram, até o dia 17 de março. E eles levaram inclusive a chave de um outro veículo que a vítima tinha na casa, que era uma GM Blazer, e que voltaram depois para tentar buscar esse carro. Porém, eles foram surpreendidos por uma vizinha que viu pessoas desconhecidas dentro do carro da vítima e a vítima já estava desaparecida. E ela então abordou esses indivíduos e questionou o motivo. E eles falaram que tinham comprado o carro, que estava ali para pegar o documento e que não foram recebidos por ninguém, não saiu ninguém da casa. Mas na verdade eles foram para buscar o veículo, né? E que foi ali, teve a execução impedida por causa da vizinha. Então eles tinham interesse também de levar a Blaze e não conseguiram. Indivíduo extremamente frio, calculista. E há quanto tempo mais ou menos ele convivia com a vítima, prestava serviço para a vítima, doutor? Aproximadamente há 12 anos, né? Ele conhecia não só a vítima, mas como toda a família. A ex-companheira da vítima também tinha um laço, né, com o autor, justamente por ele ser aquela pessoa de confiança para prestar serviços domésticos, né? Então aí a gente consegue perceber esse grau de confiança, né? E a covardia dele ter feito isso, da crueldade com que foi feito com uma vítima que era muito querida na região onde morava e no ambiente do trabalho. Então isso realmente causa uma certa perplexidade na investigação. Doutor, a vítima estava desaparecida há pelo menos uns 10 dias, né? Porque ele prestava o serviço, ele trabalhava no Ministério da Saúde, estava trabalhando atualmente de forma remota. A partir de quando os senhores foram informados desse desaparecimento? No dia 13 de março, a sobrinha da vítima, que é filha da irmã da vítima, registrou a ocorrência policial por intermédio da delegacia eletrônica. Então o conhecimento do desaparecimento mesmo foi no dia 13 de março. Porém, desde o dia 11 de março, o último contato que foi feito com a vítima pelos familiares, inclusive a filha que reside em outra unidade federativa, foi no dia 10 de março. Então depois do dia 10 de março, ninguém mais conseguiu contato com a vítima. O que chamou a atenção é que ele era uma pessoa muito atenciosa e fazia contato quase que diário com a filha. E na segunda-feira, dia 10, ele não acessou, né, o login para executar o trabalho no Ministério. Então também chamou a atenção dos colegas de trabalho, que também informou esse fato. E aí a vizinhança foi na casa dele, estava trancada. E eles não tiveram a liberdade de entrar. Então a nossa equipe policial só vai entrar na casa no dia que localiza o veículo queimado, né? O carro foi localizado queimado, então a nossa equipe volta lá na casa, a gente consegue entrar na casa, né, utilizando ali algumas técnicas, e lá a gente visualizou vestígios, inclusive de sangue, né? Embora tenha sido lavado, mas havia que poderia ser sangue. Foi realizada a perícia no local e a perícia confirmou que seria sangue humano e alguns vestígios biológicos, né? Então a perícia confirma e ali a gente já não tinha mais dúvida da linha de investigação. E aí a gente só tinha que fechar se seria um homicídio e qual a motivação ou latrocínio. E tudo indica, tudo nos leva ao latrocínio, né? A intenção patrimonial desses bens. Nicole, crime assustador esse, né, Nicole? A Polícia Civil conseguiu, então, elucidar, esclarecer esse crime e chegar até ao Joselito, até o Elson Teodoro, conhecido como Chacal, vulgo Chacal. Doutor, durante a oitiva, ele chegou a confessar a autoria desse crime? Inicialmente, quando nós cumprimos o mandado de prisão temporária, que foi expedido pelo Poder Judiciário, ele estava na companhia do filho, o adolescente. Então, até aquele momento, nós não tínhamos elementos seguros, indícios fortes de quem teria sido o indivíduo que teria ajudado, né, na execução do crime. Então, nós demos cumprimento, trouxemos o Chacal para a delegacia e o filho adolescente. O filho adolescente, imediatamente, já aqui, confessa. Então, ele já falou, a gente pergunta para ele, cadê o corpo? E ele falou, não, vou levar vocês. E já indica, né, começa a falar a dinâmica, como que realizou. Inicialmente o adolescente nos leva até o local, porém nós não conseguimos localizar o corpo, porque era noite, era um local de mata fechada e ele não foi efetivamente quem depositou o corpo, foi o pai. Então nós retornamos
em conversa com o Chacal. O Chacal confessa e nos leva até o local, que era bem próximo de onde o filho já tinha indicado. Pedimos apoio do Corpo de Bombeiros, né, do grupamento de cães do Corpo de Bombeiros, que nos auxiliou. Então, dirigimos até o local e aí, com a ajuda do bombeiro, dos cães e da equipe dos bombeiros, nós localizamos o cadáver bem próximo de onde também o filho. Então, aí ele já confessa, né? Ele descreve o motivo, o porquê. Porém, na hora que a gente vai efetuar o interrogatório mesmo, que é formalizar o ato, aí ele decide ficar em silêncio. Justamente quando a gente pergunta como que foi a execução no momento. Então isso mexe com ele, acho que vem ali um certo arrependimento, então ele decide ficar em silêncio. Mas informalmente, durante todo o momento, desde que nós pegamos até o ato formal em si, ele confessou todo o crime para nós. Aí ele foi então indiciado pela fraude processual, que tentou limpar a cena do crime, eliminar provas, ocultação de cadáver e também o crime de latrocínio. Isso, então ele vai responder, ele já foi indiciado no crime de latrocínio consumado, é a ocultação do cadáver, a corrupção de menores por ter levado o filho adolescente de 17 anos à prática desse crime e o crime de fraude processual porque eles modificaram toda a cena do crime, né? Porém, a investigação permanece, ele está preso temporariamente. Iremos representar pela conversão da prisão preventiva e a investigação ainda continua, porque temos que esclarecer, não podemos descartar possíveis participação de terceiros na execução, por envolver questões patrimoniais, quanto em possíveis receptadores dos bens da vítima, dos aparelhos celulares, dos computadores da vítima. Então essa investigação ainda prossegue com essas duas frentes, vamos dizer assim, com essas duas linhas, né, para que seja completamente esclarecido. Ok, Nicole. Ailton, a motivação desse crime é tão absurda, chega a ser inacreditável que uma obsessão por um carro, no caso o Golf da vítima, tenha sido motivo para uma morte tão cruel e tão covarde, um assassinato. Eles foram muito frios, a forma como eles mataram o Joselito foi assim, de uma covardia sem tamanho. Eu quero saber se o delegado realmente confirma essa versão de que a motivação foi esse carro, essa obsessão pelo Golf amarelo que há tempos o Elson queria comprar. Ele já confirma essa versão ou ele acredita que seja por conta mesmo, tenha sido um latrocínio por conta de outros bens, o interesse do Elson seria nos outros bens que o Joselito tinha? Doutor, a Nicole está perguntando se a real motivação do crime de fato seria mesmo esse Golf amarelo ou até mesmo interesse em outros bens que o Joselito tinha. Isso, boa tarde, Nicole. Justamente, então ele vai acreditando que ele sairia de lá com um Golf amarelo. Porém, ao chegar e aproveitar para subtrair outros bens, né, da vítima. Porque ele sabia, ele tinha conhecimento, por frequentar a casa, que ele era uma pessoa que possuía alguns bens. Então ele vai com o filho acreditando que encontraria o Golf amarelo, porém ele tem ali a informação que já tinha sido vendido, o que alimentou ainda mais esse sentimento ali de raiva, né? E então ele decide realmente concluir, dar cabo ao planejamento, que ele foi para matar e matou. Só que ao invés de levar o Golf amarelo, ele sai de lá com um Ford Ka preto, uma vez também foi prejudicada a subtração da Blazer, né, que seria até mais fácil para levar o cadáver. Então ele sai com o Ford Ka e com diversos outros objetos, né, de valores. Então sim, a resposta é que a intenção que a gente consegue chegar é que era um motivo patrimonial, é o que nos leva ao crime de latrocínio, né? Porque se fosse só pela motivação do Golf, sempre a intenção de obter vantagem, né, para aquisição de dinheiro, para drogas, né, para outros bens, seria possível crime de homicídio, né, motivação. Mas não, realmente ele queria obter vantagem, né, com esse crime para aquisição de drogas e etc. Então, por isso o crime de latrocínio, inicialmente com Golf e depois com um Ford Ka preto. Nicole, ele realmente queria o Golf amarelo, ele foi na intenção de subtrair esse veículo, chegando lá ele ficou revoltado pelo fato
da vítima já ter passado, né, desfeito desse veículo aí. Então ele decide matar a vítima e levar o carro que ele achou na reta, né? Foi, no caso, o Ford Ka. Nicole, alguma outra pergunta para o doutor, Nicole? Não, eu quero só agradecer ao delegado aí, viu, por esse belíssimo trabalho que ele faz, que ele tem feito por essa família, que continue. Qualquer novidade, vai nos avisando aqui. Se tiverem outros envolvidos, merecem ser presos também. Eu tenho certeza que o delegado, que os investigadores vão chegar até eles e tem que pagar por essa morte, ter tirado a vida de um homem, um empresário, um trabalhador, como você disse, muito querido. Então, parabenize, agradeça aí por falar com a nossa equipe e um bom trabalho para ele e para você também. Ailton, já eu te chamo de novo. Boa tarde para você, Nicole. O delegado que preside as investigações, o doutor Veluziano Castro, ele não tem dúvida de que o caso se trata de um crime de latrocínio. A vítima, ela tinha um VW Golf e o pedreiro, a vítima, Joselito Costa Malta, de 59 anos, servidor do Ministério da Saúde, possuía um veículo, um VW Golf de cor amarela. O pedreiro prestava serviço para o Joselito aproximadamente, de acordo com o Dr. Castro, aproximadamente, por 12 anos, Nicole. E ele sempre desejou aí a aquisição desse veículo. Só que ele não tinha as condições de comprar esse carro da vítima. Ele então ele acabou elaborando um plano para assassinar a vítima e dessa forma subtrair o carro. A vítima, então, estava precisando fazer uns reparos elétricos em uma de suas construções. A vítima que constrói vários imóveis aqui em Planaltina e região e revende esses imóveis. A vítima chamou, então, o Elson, vulgo Chacal, para fazer esses reparos elétricos, tendo em vista que o Elson já era um prestador de serviço dele, que era da confiança dele e da família. O Elson, então, chamou o filho adolescente e ali eles colocaram em prática o plano que o Elson bolou para poder, então, subtrair esse veículo. Ele chamou o filho e disse: nós vamos lá, eu vou matar o Joselito e vou roubar o carro dele. O adolescente, no primeiro momento, ele se recusou em participar da morte dessa vítima aí, mas não teve jeito. A vítima, então, nesse imóvel, ela foi brutalmente assassinada com marretadas. Ele arrastou a vítima para o banheiro dessa residência, amarrou a vítima, enrolou em uma coberta e descartou esse cadáver em uma área de mata aqui em Planaltina. Os policiais conseguiram entrar na residência depois do desaparecimento. Os colegas de trabalho e familiares do Joselito estranharam a ausência dele. Ele não estava executando as tarefas do Ministério da Saúde, ele que trabalhava em home office, e também ele não estava fazendo contato com a filha, que ele tinha um hábito frequente de conversar com a filha. Foi quando eles, então, registraram, através da delegacia eletrônica, um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A equipe da 16ª, então, entrou em ação, foram até a residência, onde eles conseguiram entrar e viram indícios de que ali teria ocorrido, então, um crime. E durante os levantamentos, eles foram informados que o Chacal, o Elson, e o filho dele, o adolescente, foram vistos com o carro da vítima e foram vistos também na cena do crime. Eles conseguiram chegar até o menor, que prontamente confessou todo o crime, todo o acontecimento desse caso. Eles conseguiram chegar ao Elson, vulgo Chacal, que também acabou confessando aí a autoria do crime. Esse cadáver foi localizado inicialmente com a ajuda do menor. Posterior, o Joselito mostrou o ponto certo onde ele havia ocultado esse cadáver, tá? O corpo foi localizado, a Polícia Civil, o delegado Veluziano Castro, representou pela prisão temporária desse criminoso, que foi deferida pela Justiça. Agora eles continuam com as investigações, Nicole, pois a polícia é suspeita de envolvimento de outras pessoas, tendo em vista que, além do carro da vítima, um Ford Ka de cor preta, que foi subtraído no dia do crime, esse veículo foi encontrado totalmente carbonizado e eles levaram celulares e outros pertences da vítima. E esses objetos subtraídos foram vendidos a terceiros. A polícia agora tenta chegar
a esses receptadores e investiga para ver se não tem envolvimento de outras pessoas também com interesse nos bens materiais dessa vítima, que era servidor do Ministério da Saúde. As investigações continuam. Joselito foi preso pela prática do crime de latrocínio, fraude processual, ocultação de cadáver e corrupção de menor, Nicole, pois esse criminoso levou o próprio filho, um adolescente de 17 anos, para cometer esse crime de latrocínio, caso completamente estarrecedor, Nicole.